Olá, eu sou Felipe Marcel, artista visual e fotógrafo e também faço parte do grupo de pesquisa de narrativas visuais urbanas do Senac. Hoje vamos continuar a nossa oficina sobre fotografia e vamos abordar uma discussão sobre o corpo na fotografia. E para iniciarmos, eu tenho uma pergunta para você. Qual a importância do corpo na fotografia? Quando você repara um corpo presente na fotografia? E que reflexões te trazem esse corpo dentro da fotografia? Para que possamos responder essas perguntas e refletir sobre elas, é necessário que a gente volte um pouco e pense sobre o próprio mecanismo fotográfico, no caso, a máquina fotográfica. Hoje temos uma tecnologia que é muito diferente do que foi anteriormente, porém é necessário voltar nesse tempo para que possamos entendê-la. Bom, a máquina fotográfica ela possui uma abertura, normalmente entre essa lente que nós vemos e uma placa fotossensível que possui internamente, e a partir do momento que é acionada essa abertura, ela possibilita que a luz do ambiente passe pela lente fotográfica, passe pelos mecanismos internos de espelhos e acesse essa placa fotossensível. A partir de um momento de exposição, essa luz passa como que a fazer marcas sobre essa placa fotossensível, que é levada depois para um processo químico que será possível revelar essa imagem captada através dessas marcas. Hoje nós temos um processo que é um pouco diferente e que se utiliza não mais esse processo químico, e sim de processos digitais, e não mais uma placa que é fotossensível, e sim um sensor fotossensível. A partir desse mecanismo fotográfico que citamos há pouco, se torna possível uma nova forma de reflexão e comunicação humana, que é a escrita pela luz, que se vai se utilizar de formas estéticas visuais para formar e desvendar novas imagens no mundo. A percepção humana, quando vai analisar inúmeras coisas no mundo e no universo, ela se utiliza de duas variáveis principais. Uma, que é o espaço, e a outra, que é o tempo. O espaço fotográfico ele é definido a partir do momento que colocamos o nosso corpo sobre um espaço que desejamos, colocamos o nosso mecanismo fotográfico e a partir das possibilidades e limitações que o próprio espaço possui, somadas às limitações e possibilidades que o mecanismo fotográfico possui, nós vamos ter um espaço fotográfico. Já o tempo fotográfico, ele é um tempo que é mais distinto do tempo real do que essa relação entre espaço fotográfico e espaço real. O tempo fotográfico ele é um tempo diferente do que percebemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É um tempo que é dependente do espaço, é um tempo que está sobre o espaço. Ele é dependente do espaço porque ele vai variar de acordo com toda essa luz ou falta de luz que o ambiente e o espaço nos fornecem para desvendarmos novas imagens no mundo. A tecnologia hoje ela avançou muito e nos dá inúmeras possibilidades de trabalhar esse tempo. Então, podemos ter exposições de luz muito longas, como por exemplo 30 segundos, 1 minuto, ou podemos ter exposições muito baixas, de frações de segundos. Eu poderia definir para vocês 3 formas de tempo que não necessariamente possuem esses nomes, mas são os nomes que vou utilizá-lo nessa aula de hoje. O primeiro é um tempo inscrito, que é um tempo de exposição prolongada que se soma à movimentação de corpos, seja essa movimentação de corpos como carros, ou de corpos humanos, animais, ou também por uma movimentação que pode ser uma movimentação interna, ou seja, você faz um movimento com o próprio mecanismo fotográfico. A partir dessas movimentações de um tempo prolongado, é possível que criamos borrões nessas imagens, que são uma forma de pensar e ver o tempo e senti-lo também, que não seria possível a partir da nossa percepção humana sem o mecanismo fotográfico. Um segundo tempo é o tempo degenerado. Esse tempo é a paralisação do tempo em momentos instantâneos, muito imperceptíveis aos olhos, a maioria deles, e que expressam corpos em movimentos ou momentos forçosos.
E um terceiro tempo que podemos citar, que é o tempo decomposto. Esse tempo se utiliza da união de diferentes fragmentos ou imagens para criar um novo tempo narrativo. A soma desses inúmeros tempos de imagens e fragmentos vai possibilitar um conjunto que cria uma nova forma de perceber esse tempo dessa comunicação que se quer passar através de uma escrita da luz. Nesse início eu tentei trazer de forma muito rápida e sucinta algumas questões de como a fotografia funciona e como a gente pode pensar também no tempo e o espaço, que vai ser fundamental para que a gente possa entender qual a comunicação que uma fotografia quer passar ou não. Assim como também podemos pensar nesses conceitos na hora da criação fotográfica. Como vimos, o espaço é muito importante dentro da fotografia e vai ser muito decisivo na mensagem que queremos passar a partir das suas possibilidades ou limitações. Voltando agora à nossa pergunta inicial de qual a importância do corpo na fotografia, podemos pensar que a fotografia sendo tão dependente desse espaço, quando se coloca o corpo na fotografia, de alguma forma se tenta trazer a importância da existência humana nesses espaços, porque são ou deveriam ser espaços pensados para criarem mais possibilidades de uma vida humana mais qualitativa. Então se coloca o corpo nesse espaço para que de alguma forma se possa trazer a importância e a vivência humana nesse espaço. Porém, a espacialidade ela não é somente muito influenciável dentro da fotografia. Nas nossas vidas também podemos ver que os espaços eles influenciam e mudam a forma como nos relacionamos com outras pessoas, como criamos novas rotas de trajetos diários, como definimos ações do que vamos ou não vamos fazer no nosso dia a dia e que queremos para a nossa existência. Portanto, ao se colocar um corpo na fotografia, também se pretende alterar esse espaço, criar novas possibilidades de espaços que possamos habitar no mundo, criar novas percepções e demonstrar que talvez seja tão importante ou mais importante o corpo percebendo o espaço e criando novas formas de espacialidade do que propriamente só o espaço definindo a existência humana. Nós vamos agora abordar alguns exemplos históricos do corpo na fotografia, porque acredito que a partir desse momento começa a ficar mais claras essas ideias que tentei passar agora rapidamente e vamos criando novas reflexões. O primeiro corpo na fotografia foi de um fotógrafo chamado Robert Cornelius. Ele se coloca no espaço e, diminuindo o campo visual, busca essa importância de comunicar a vida humana nessa nova forma de refletir o mundo, que é a fotografia. A Julia Margaret Cameron realiza um retrato chamado Beatrice, em que busca imortalizar os versos de Percy Shelley. É uma fotografia de foco leve e suave, que proporciona um efeito de uma atmosfera quase espiritual em torno dessa figura feminina que também de alguma forma é quase sagrada. É um olhar que ela possui distante, que busca de alguma forma podemos pensar como uma reflexão do seu destino, mas ao mesmo tempo apresenta certa melancolia e resignação. O Pedro já deu alguns exemplos desse início e também em uma época que já está um pouco mais avançada a fotografia de rua, e eu vou utilizar um fotógrafo que é mais contemporâneo dos nossos tempos, que é o Miguel Rio Branco. Bom, o Miguel está interessado em entender a vida urbana e muito se utiliza de como o corpo se dispõe nesse espaço e se relaciona com ele. Como o tempo passa a ser percebido, como a corporalidade é vista em macro e micro ações. Ele consegue com que o corpo que é protagonista da fotografia desperte novas sensações, sentimentos e percepções no corpo de quem é espectador e espectadora. Ora, o corpo é visto oculto, fragmentado e despersonalizado. Ora, é visto em detalhes, em marcas de memória histórica pessoal e societária. Ora, é visto paralisado, inflexível e hierarquizado e verticalizado. Ora, é visto brincando nesse espaço, de uma forma flexível, se dobrando
e dobrando o tempo. Outro exemplo muito interessante é do Annie Michaels. Com uma forte influência cinematográfica, ele busca reunir frames de fotografia e uni-las em uma narrativa que contém histórias do espaço em relação com o tempo e o corpo humano. Algumas simulam experiências cotidianas, como andar pelas ruas sem conhecer uma pessoa que passa ao nosso lado e é um igual a nós. Outras, quase como sonhos, delírios ou mundos alternativos possíveis. A tensão entre a vivência perceptiva corporal e não vivência do mesmo vai ser muito abordada por ele. O corpo na fotografia ele também é muito utilizado na publicidade, no pop e em fotografias que abordam celebridades e famosos. Um grande exemplo que podemos citar é de Annie Leibovitz. Annie foi uma fotógrafa de muitas revistas importantes e fotografou também muitas celebridades e não celebridades. Abordou assuntos muito diversos e também muito importantes para a sociedade. Um exemplo é nessa fotografia onde ela retrata John Lennon. Porém, ela não vai retratar somente o personagem, a celebridade John Lennon. Ela fotografa também John Lennon dentro de um relacionamento que é fundamental para a sua formação existencial e que também é um relacionamento que na época era muito polêmico, muito debatido, que é a sua vida com Yoko Ono. Na foto, o seu corpo se dobra de uma maneira forçosa, difícil e ao mesmo tempo fetal e de dependência emocional. Esse mesmo John Lennon que podemos pensar como um gênio, ele vai ser retratado dessa forma dentro do seu relacionamento e dentro da sua vida pessoal. Yoko está em uma posição que é igualmente difícil, de movimentos que são paralisados, sufocante e de poucas possibilidades expressivas. Mas ao mesmo tempo também se pode reflexionar se não existe aí uma força de manter uma estrutura. Também traz muitas perguntas a complementação desses corpos nesse espaço. Esses corpos, quando aparecem dessa forma, se complementando, é uma complementação de ganho mútuo, de perda mútua, ou que somente um dos lados está a perder? Essas são algumas perguntas e reflexões que podemos ter a partir dessas posições de corpos em uma fotografia. E vejam como é possível refletir sobre muitos assuntos que vão de uma personalidade famosa, como também pensar de situações sociais e muito debatidas até hoje na nossa sociedade. Essa é uma das muitas possibilidades da fotografia e de quando se utiliza o corpo na fotografia. Um último tipo de fotografia que vamos abordar hoje, onde o corpo é muito importante, é a performance, ou também podemos chamar de fotoperformance. A performance ela vai se utilizar de corpos, onde esses corpos são os veículos principais para a geração de ações e narrativas, sejam elas abordando situações muito cotidianas ou muito extraordinárias. Uma pessoa muito importante nesse ramo fotográfico é Cindy Sherman. Cindy realiza performances onde sempre coloca a si mesma como personagem e que vai debater temas muito importantes dentro da nossa sociedade, como, por exemplo, o papel da mulher dentro da sociedade, as diversas situações que esse corpo feminino é colocado dentro da sociedade e que passa por diversas tensões. Essas fotografias de Cindy Sherman, assim como de outros e outras artistas, podem ser entendidos como fragmentos retirados de narrativas. Esses fragmentos, eles normalmente captam situações muito cotidianas ou muito extraordinárias, mas que são essenciais para a captação de uma ideia. E dentro desse conjunto que vai se formando de fragmentos, ser possível entender e realizar uma nova narrativa sobre situações que seriam ocultas ou que passam despercebidas na sociedade. Essas fotografias elas são planejadas, elas são desenhadas, elas são colocadas de uma forma onde o corpo
é retratado justamente para representar uma situação muito específica. Porém, a fotografia ela também pode ser utilizada junto da performance como um modo de documentário. Esse é o caso, por exemplo, de John Beals, que colocamos aí na tela, que é uma performance muito famosa, uma das performances mais famosas de todos os tempos, e essa fotografia em específico é muito importante. E é planejada também, não é uma documentação realizada ao acaso, é um momento que é escolhido para representar justamente tudo aquilo que essa performance traz. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu tentei trazer alguns aspectos de como o corpo pode ser retratado, pode ser refletido através da fotografia e como esse corpo é importante para que a gente possa entender o nosso entorno, transformar o nosso entorno e também poder entender de uma forma melhor a nossa existência. Eu vou deixar aqui embaixo o meu contato. Aqui possui tanto o meu e-mail como o meu Instagram e vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo e possamos realizar novos diálogos e novas reflexões sobre esse assunto tão importante. Nós esperamos vocês na próxima aula, que é semana que vem, e que será abordada pela Rafaela numa continuação de reflexões sobre a fotografia. Obrigado pela presença de vocês e até mais.